to that terribly sad story out of Washington State. Josh Powell, who lost custody The of his fire and apparent explosion was so powerful it shook neighbors' homes and sent bits of insulation from the house. Josh Powell nasceu em Washington em 1976 e era filho de Steven e Terrica Powell. O relacionamento dos pais dele não eram lá essas coisas e eles se divorciaram por volta de 1992. O motivo era que o Steven compartilhava com seus 3 filhos fotos de crianças. Vocês já sabem o que isso quer dizer. O Josh também não era alguém que batia muito bem da cabeça, ele tinha um certo tipo de amor compulsivo e ele se declarou para 2 das irmãs dele. Obviamente elas recusaram. Na faculdade, ele conheceu Catherine Everett e rapidamente, quase que na mesma hora, eles foram morar junto. Só que segundo a Catherine, isso não foi uma boa coisa. Ele controlava o dinheiro dela, quando e com quem ela podia sair. A maioria das vezes, para ver a família dela, ele só permitia se ele estivesse junto. E, graças a isso, ela até perdeu o velório de um dos tios dela que tinha morrido. Catherine conseguiu fugir desse relacionamento abusivo, mas anos mais tarde, a Susan, quem ia estar vivendo esse pesadelo. Josh e Susan se conheceram por volta de 2000 em uma festa de amigos do Instituto de Ensino Religioso da Igreja de Mormon. Foi amor à primeira vista e em poucos meses de namoro, ele pediu ela em casamento. Uma nota, ela emprestou para ele o dinheiro para comprar a aliança. No caso, ele inventou que era um presente para a mãe dele e tudo mais, e rapidinho ele pagou. Mas não ia ser a primeira vez que ele ia usar o dinheiro dela para alguma coisa. Depois do casamento, eles ficaram numa situação um pouquinho complicada. Eles não tinham onde morar, o Josh não conseguia manter um emprego porque ele gastava dinheiro sem parar, e a Susan tinha que conciliar o trabalho dela com a faculdade, então ela não conseguia receber o suficiente para pagar um apartamento. Então, o pai do Josh, o Steven, chamou eles para morar com ele. Então, eles foram morar, e a Susan teve que morar com seu sogro e 2 dos seus cunhados. E para ter um pouquinho de privacidade, eles dividiam o quarto com um pano. Era o único tipo de privacidade que eles conseguiam ter. O negócio ficou um pouquinho estranho quando o Steven, que seria o sogro dela, começou a ter um desejo por ela. Não é minha nora é muito legal. Não, eu gosto da minha nora, se é isso que vocês estão entendendo. Ele até se declarou pra ela em algum momento. Ela contou pro Josh e eles se mudaram pra Washington, pra casa da irmã dele em Utah. E algum tempo depois eles tiveram 2 filhos, o Charles e o Brandon. Como eu tinha dito, a Susan começou a viver um pesadelo. O Josh não estava presente no dia que o primeiro filho deles nasceu porque ele estava ocupado mexendo no computador. O que ele estava fazendo? Ninguém sabe. Só se sabe que tiveram que obrigar ele a ir lá pro hospital, e mesmo assim, quando ele chegou no hospital, ele continuou mexendo no computador, nem deu atenção pra Susan. Ele começou a controlar o dinheiro dela. Eles passaram a não ter mais contato íntimo, porque segundo ele, parecia que ele inventou que tinha algum problema com germes e tudo mais. E, de acordo com ele, ela tinha que depositar o salário dela em uma conta conjunta. Os 2 fizeram uma conta só e ela botava o dinheiro dela lá. E ela só podia tirar $50 por mês pra poder alimentar ela, alimentar as crianças, comprar roupa, comprar sapato. Enquanto isso, o Josh ficava gastando que nem um louco. Ele comprava coisas desnecessárias. Segundo amigos e a própria Susan, o Josh era o sabe-tudo. Só ele sabia das coisas, tudo que ele fazia tinha que estar certo, ele não podia estar errado, e por causa disso ele nunca conseguia manter um emprego. Em uma semana, no máximo, ele já tinha perdido, então quem trabalhava para sustentar todo mundo era a Susan, mas ela nem podia usar o dinheiro dela. O dinheiro que ele gastava era dela. Então ele gastava com computador, câmera, cadeira de massagem, ficava estocando comida. Enquanto isso, a Susan tinha que se virar com $50 pra fazer tudo que tinha. Comida, roupa, sapato.
E muitas vezes ela tinha que pedir os vizinhos comida porque ela não tinha nada pra dar pras crianças. Então, ela devia ter terminado com ele. As pessoas já estavam falando pra ela tomar cuidado, que esse relacionamento era claramente abusivo e todo mundo sabe qual que é o final de um relacionamento abusivo quando você não sai dele. A Susan acabou se tocando depois que o Josh falou pra ela fazer um seguro de vida no valor de $1 milhão. Segundo uma amiga dela, ela estava valendo mais morta do que viva. A Susan decidiu tomar uma medida para tentar resolver isso, então ela entrou em contato com um advogado. Ele falou pra ela documentar os bens dela em um vídeo, tipo, filmar os bens dela e tudo mais, que quando ele fizesse o divórcio, o Josh era obrigado a repartir esses bens com ela, pelo menos foi isso que eu entendi. Ele também falou pra ela guardar dinheiro em uma conta escondida do Josh e fazer, tipo, uma carta de testamento. E um monte de diários que ela fez também pra implementar isso. E ela escondeu tudo isso em algum lugar e vocês vão saber onde é que tava no final. Em 7 de dezembro de 2009, uma das responsáveis de uma creche em Houghton percebeu que faltavam 2 crianças. E essas crianças eram o Charles e o Brandon, os filhos da Susan. E eles não eram de chegar atrasados, então ela tentou ligar pra Susan, mas a Susan não atendeu. Ligou pro trabalho dela e dizendo que ela não tava lá. Então a família dela ficou sabendo disso e aí chamaram a polícia. Porque a Susan tinha sumido, as crianças tinham sumido e eles não eram de chegar atrasado. E se eles faltassem, a Susan teria avisado. Então, aparentemente havia um desaparecimento. Eles foram até a casa deles e tava tudo normal. O carro não tava na garagem, mas não tinha nenhum sinal de roubo, nem nada, tava tudo nos conformes. Então, eles saíram? Talvez? Na verdade, não. Porque eles entraram na casa e viram que a bolsa da Susan tava lá, com os documentos, o dinheiro, o celular, eu acho, que também tava lá. E tinha uma chavinha que não abria nada na casa. E logo, logo, essa chavinha vai ser bastante importante. Também tinha 2 ventiladores, um deles, todos os 2 virados pro tapete. Eles estavam ligados, virados pro tapete. E o sofá tinha sido claramente limpo, então alguma coisa tinha acontecido lá. Algum tempo depois do desaparecimento, tava todo mundo desesperado, se perguntando onde é que eles estavam, o que tinha acontecido, pra onde que a família foi, se eles saíram, por que eles não avisaram. E o Josh chegou. Ele chegou com as crianças, ele olhou aquilo tudo e o povo ficou confuso, tipo, o que aconteceu? Aí perguntaram pra ele o que tinha acontecido e ele falou que tinha ido acampar com as crianças. No meio da noite ele inventou de acampar com as crianças durante uma nevasca. A polícia perguntou por que ele não tinha atendido o telefone, porque eles tinham ligado pra ele várias vezes. E aí ele falou que o telefone dele tava descarregando, então ele queria economizar bateria, porque ele não tinha levado carregador, então se descarregasse já era. Mas na hora que ele falou isso, no banco do lado dele tinha um carregador. O cara não sabia mentir. Eles perguntaram a ele sobre a Susan e ele disse, não, ela deve estar no trabalho. Aí eles falaram, não, ela não tá no trabalho, a gente já ligou lá, a gente já procurou na casa, o que aconteceu aqui. E ele disse que quando eles saíram ela ainda estava na casa, ele saiu só com as crianças, e que provavelmente ela ia voltar. Não precisava se preocupar com isso. A Susan foi vista pela última vez por uma vizinha que tinha ido na casa deles ajudar a arrumar algumas coisas. E ela disse que a Susan tava dormindo porque ela tava muito molenga, sabe? Tipo, ela tava muito cansada. E de acordo com ela, ela ficou cansada desse jeito depois de comer uma torta feita pelo Josh. E enquanto ela dormia, a vizinha cuidava das crianças, ajudava a arrumar as coisas. E o Josh lavava a louça, sendo que o Josh não era conhecido por ser alguém colaborativo dentro de casa. Ele nunca lavou a louça, ele nunca cozinhou. E estranhamente naquele dia ele inventou de fazer essas coisas. Depois, segundo a vizinha, o Josh arrumou os filhos, os colocou no carro e pediu para elas retirar por volta das 17 horas. O Josh foi interrogado de novo, dessa vez sem as crianças, e ele não estava preocupado. A mulher dele tinha desaparecido, talvez tivesse sido sequestrada, talvez estivesse morta, e ele estava preocupado com a janela da casa dele, que a polícia teve que quebrar para poder entrar na casa. E quando perguntaram o que talvez poderia ter acontecido com ela, dessa vez ele falou que provavelmente ela tinha fugido com Steven Kotcher, um homem que tinha desaparecido na mesma semana. Então, segundo ele, os dois estavam juntos e fugiram. Enquanto o Josh era interrogado em uma sala, as crianças eram interrogadas em outra com uma especialista. E ela perguntou a eles o que tinha acontecido, e eles disseram que o pai deles realmente tinha levado eles para acampar durante a noite, e a mamãe estava no porta-malas.
enquanto eles estavam no carro, a mãe dele estava no porta-malas. E também disse que a mamãe e o papai saíram do carro e a mamãe desapareceu. Ela ficou onde os cristais estão. Já o Josh disse que era mentira e que ele precisava pensar um pouco. Tipo, a mulher dele estava desaparecida, mas ele precisava pensar. Durante as investigações, haviam encontrado sangue, sinais de sangue, em uma parte da casa. E onde o Josh disse que tinha ido acampar, não tinha como a polícia investigar porque a neve tinha cobrido todos os rastros que tinham lá. O Josh se tornou o principal suspeito, obviamente, mas durante as investigações ele se mudou. Ele foi morar com o pai dele. Ele não falava mais, não atendia mais ligações e se recusava a falar com a polícia. Então, mais suspeito do que isso, impossível. Durante as investigações, alguém avisou a polícia sobre uma conversa que teve com o Josh e ele estava perguntando, falando qual seria a melhor forma de esconder um corpo. E ele disse que seria jogando ele numa mina. Então a polícia, quase na mesma hora, eles foram pro local onde o Josh tinha dito que eles tinham ido e procurou até encontrar uma mina. Eles tinham achado essa tal mina, o problema é que tinham jogado gasolina dentro dessa mina e de alguma... não sei explicar essa coisa de química e tal, mas muito gás acumulou lá dentro da mina, então ninguém podia entrar lá. Novamente, mais suspeito do que isso, impossível. A polícia seguiu com as investigações, o rosto da Susan estava em todos os lugares, em todas as mídias, estava em todos os cartazes, mas ainda ninguém conseguia entender o que tinha acontecido com a Susan. Durante uma tentativa de desmascarar o Josh, a polícia descobriu sobre a existência de 2 diários, que pertenciam ao pai dele. Um da Susan e outro do pai do Josh. No diário do Steven, dizia o quanto ele amava a Susan, o quanto ele queria estar com ela, as coisas que ele imaginava com ela que não são nada legais. E dentro do armário dele foi encontrado lembrancinhas da Susan, como por exemplo, calcinha, absorvente, algodão usado, tudo bem guardado em saquinhos plásticos. Então, já vimos de onde o Josh pegou esse amor compulsivo. Também tinham fotos dela, tiradas enquanto ela andava na rua, enquanto ela trocava de roupa, enquanto ela tomava banho, e fotos de menores de idade, você já deve imaginar que tipos de fotos que são. Então, a esposa dele se separou dele por causa disso, né? Em 22 de setembro de 2011, Steven foi acusado de 14 acusações de voyeurismo e uma acusação de fotos íntimas infantis e foi preso. O Josh foi citado nessas acusações por também consumir esse tipo de conteúdo e os pais da Susan entraram em um processo para ter a custódia do Charles e do Brandon, por causa das coisas que tinham lá naquela casa, então é óbvio que não podia deixar crianças lá. Eles então passaram a viver com os avós maternos. Em uma investigação no trabalho da Susan, o investigador responsável encontrou um cofre escondido. E adivinha o que abria esse cofre? Exatamente, aquela chavinha que eles tinham encontrado na bolsa da Susan. Lembra que o advogado dela tinha pedido para ela registrar aquelas coisas e tudo mais? Então, tudo aquilo estava dentro daquele cofre e junto estava a tal carta testamento, o vídeo e tudo mais. E na carta ela pediu para não mostrar aquilo pro Josh, que se alguma coisa acontecesse com ela não seria um acidente, sim seria a culpa do Josh, e ela deixava a guarda dos filhos dela pros pais dela. Mesmo com tudo isso, a polícia não podia incriminar o Josh porque não tinha um corpo, não tinha provas de que o Josh tinha feito aquilo, apenas uma carta, insinuando que ele poderia ter feito alguma coisa. Depois de mais investigações, mais buscas, eles foram levados a uma montanha Topes. A polícia procurou em cada cantinho lá, encontraram uma cova rasa onde tinham queimado alguma coisa, mas novamente não era a Susan, não tinha nada lá, então até certo momento a Susan poderia estar viva, não sabe? Foi então que um dos investigadores recebeu a ligação de um homem perguntando sobre o carro dele. Ele tinha vendido o carro por ferro velho e estava perguntando se o carro já tinha sido destruído. Adivinha quem era esse homem? Michael Powell, irmão do Josh. A polícia na mesma hora foi até o ferro velho procurar pelo carro e eles encontraram o carro e no porta-malas tinha vestígios que indicavam que um corpo havia estado dentro daquele carro. Então, provavelmente o irmão do Josh tinha sido um cúmplice. Ele foi interrogado e quando disseram que tinham pegado o carro dele, fizeram um interrogatório e quando tava chegando no finalzinho eles avisaram, estamos com seu carro. Ele calou a boca, não falou mais nada e ficou por isso mesmo.
Numa audiência, foi decidido que as crianças iriam continuar com os avós e o Josh iria passar por uma avaliação psiquiátrica, porque ele não batia bem na cabeça. Ele já havia ameaçado a mãe dele com uma faca, matado o hamster da irmã dele e, como eu disse, se declarado para os irmãos dele. Mesmo com isso tudo, o Josh teve permissão para ver as crianças, contando que uma assistente social estivesse com ele. Eu não concordo com isso. No dia 5 de fevereiro de 2012, o Charles e o Brandon foram visitar o pai deles. E, segundo os avós, as crianças não queriam ir. Naquele dia, elas entraram com o Josh, ele trancou a porta, deixando a assistente social do lado de fora, e então ela ouviu um grito. Ela viu o Josh chamando as crianças e escutou elas gritarem. Ela correu, ligou para a polícia e tirou o carro da frente, caso a polícia precisasse chegar lá e tudo mais. Por alguma razão, ela tirou o carro da frente da casa, eu não sei. E quando ela tava fazendo isso, enquanto ela falava com a polícia pedindo para enviarem ajuda, a casa explodiu. Os bombeiros verificaram a casa depois que conseguiram apagar as chamas e encontraram os corpos dos 3. As crianças tinham marcas de machadinha no pescoço e na cabeça, e a machadinha estava do lado deles. Mas a causa da morte foi inalação de fumaça, então eles ainda estavam vivos durante a explosão. Alguns minutos antes de fazer isso, o Josh tinha enviado um e-mail para o advogado dele dizendo "eu sinto muito", e ele também tinha encerrado suas contas no banco, doado os brinquedos das crianças e mandado um e-mail para os amigos dizendo que não podia viver sem seus filhos, então tudo era planejado, ele fez aquilo tendo planejado tudo. As crianças eram as únicas testemunhas que a polícia ainda tinha, e elas já estavam começando a dar mais detalhes em relação ao que tinha acontecido. Os avós falaram sobre um desenho que o Brandon tinha feito, e ele estava numa minivan da família, e eles estavam todos lá, mas a mãe deles não estava. Então quando eles perguntaram onde é que estava a mãe deles, ele falou, não, ela tá lá no porta-malas, que nem ele tinha falado na outra vez. A única pessoa agora que restava para dizer o que tinha acontecido com a Susan era o Michael, o irmão do Josh. E ele era o único que podia dar as respostas. Mas no dia 11 de fevereiro de 2013, a polícia recebeu uma ligação. O Michael tinha se jogado de um prédio. Já o pai do Josh, o Steven, ele morreu em 2017 e nunca falou nada. Até hoje, a história da Susan não teve um fim, ninguém sabe o que aconteceu com a Susan. A hipótese mais provável, de acordo com o que eu li, é que o Josh tenha dopado a Susan com a tal torta, matado ela ainda na casa, e quando foi levar as crianças pra acampar, ele botou ela no porta-malas e levou as crianças e descartou o corpo em algum lugar, provavelmente na tal mina. Mas quando a polícia começou a investigar, provavelmente o irmão dele tirou o corpo de lá, jogou a gasolina e levou o corpo pra algum lugar, ou então o corpo ainda esteja lá e eles largaram lá, não sei. E uma coisa que eu não concordo é que deixaram ele ver as crianças. Tipo, o cara é o suspeito de um possível assassinato, ele claramente não batia bem da cabeça e mesmo assim deram permissão para as crianças verem ele. Se, tá, tudo bem, talvez pudesse ter dado essa permissão, mas em vez de mandar uma assistente social, tem mandado, sei lá, uma policial, 2 policiais, porque eles pelo menos iam estar preparados para uma situação como aquela. E eles também teriam entrado junto das crianças, não teriam deixado ela sozinha, então eles teriam entrado junto, o Josh tentaria alguma coisa e não teria acontecido, porque a polícia teria parado eles, então talvez se eles tivessem feito não tô dizendo que foi feito um mau trabalho, eles tentaram achar a Susan e tudo mais, mas acho que em relação às crianças e o pai, eles podiam ter feito um trabalho melhor, não ter permitido, ou como eu disse, ter mandado policiais e tudo mais. E é isso, até hoje ninguém sabe o que houve com a Susan, só há teorias e acabou.